pessoal, tudo bem com você? Olha só, como é o sentimento e o comportamento de pessoas que não teve afeto ou teve o afeto estrangulado, que é praticamente a mesma coisa. Uma pessoa que teve problema com o pai ou com a mãe, a ausência, ela não aprendeu a sentir sentimentos bons, ou ela teve o afeto estrangulado, ela vai ter basicamente o mesmo tipo de comportamento. Então ela vai ver uma barreira na prosperidade, uma barreira na convivência, ela vai ter um comportamento muito confuso, porque ela foi tentando aprender tudo pela visão. O que Deus explica a respeito disso no manual de vida? O que significa um afeto estrangulado? Significa uma criança que ela foi escravizada, que ela foi maltratada, que ela teve que cumprir o dever do pai ou da mãe dentro daquela casa. Então, a satisfação que ela teve na infância foi ter a obrigação que não era dela. Ela teve que suprir um irmão, que suprir a casa. Então, o afeto que ela teve foi cuidar, pentear cabelo, dar banho, levar para a escola e ainda levar grito e apanhar se ela errar. A mãe não soube ensinar, então ela teve até o ato de brincar daquela pessoa. Ela cresceu numa casa com a emoção e a visão totalmente confundida, porque o pai jogou ou a mãe jogou a obrigação nela, e se ela ainda errar, ela é maltratada, ela é escravizada, ela é condenada porque ela não soube fazer. Então ela tentou ter afeto, quer dizer, cuidou de uma criança, foi brincar de boneca com aquele irmão. E ainda, aquele afeto, a pessoa foi estrangulada para sentir uma obrigação que não era dela. Isso significa um afeto estrangulado. A pessoa não conseguiu evoluir sentimentalmente. Então ela vai carregar aquele sentimento como uma corrente na vida dela. E ela não vai entender pela visão porque é que ela tem tanto problema em se manter em um emprego. Ela não vai entender pela visão porque é que o julgamento dela é tão confuso pela visão. Então Deus explica isso. A ausência da pessoa não ter ou ter da forma errada. Ela teve, só não teve da forma certa. E por isso ela é movida pelo sentimento. A emoção e a visão da pessoa, ela é quem vai se dar razão. A vida inteira ela não vai conseguir mudar se ela não se render para Deus da forma correta. Ela vai conseguir ser um religioso, mas ela não vai conseguir mudar se ela tem um sentimento construído. Se ela dá a razão ao sentimento dela. E como é esse sentimento? Por que é tão difícil a pessoa se encontrar entre família, se ela não teve, se ela não buscou a Deus? Primeiro plano, né? Tem pessoas que não teve, mas buscou a Deus e conseguiu se encontrar. E tem pessoas que demorou muito tempo buscar conhecimento de Deus. Então o sentimento ele foi cronificado, ele foi condensado dentro dessa pessoa. Ela busca a Deus, mas não vê fundamento nenhum. Ela não viu nada mudar. Pela razão dela, pelo sentimento dela, a maioria dos religiosos são assim. Então, onde está escrito para que você entenda a respeito do que eu vou explicar aqui para você? Porque é tão difícil você conviver com essa pessoa e ela tenta mudar, mas a mudança é muito rasa. E aí o que é que acontece com essas pessoas? Ela desiste de mudar e ela muda para pior. Porque ela muda, vê que não foi bem reconhecida, então ela vai mudar para pior, ela vai retroceder, porque ela não vai entender que quem rege ela é um sentimento criado, que ela caminha nesse sentimento. A pessoa que teve o sentimento estrangulado dentro dela, ou ela não teve o sentimento criado, os sentimentos bons. Em Jó 22:2, Deus explica: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou alguém lucre
em que tu faças perfeito os teus caminhos. Essas pessoas que são assim, elas são muito exageradas. Que é o que eu vou explicar aqui para você, como é o comportamento e o sentimento desse tipo de pessoa. Ela é muito justa, ou muito indignada, ou boa demais. Ela vai ter um descontrole, ela vai fazer sacrifícios para ficar no relacionamento, ela vai fazer sacrifícios para ficar no emprego, ela vai fazer sacrifícios para agradar alguém, porque ela vai ter uma dificuldade de ficar sozinha. Entende o que Deus explica na Bíblia? Essa pessoa que sofreu na carência afetiva ou no afeto estrangulado, ela vai ter medo de ficar só. Ela tem medo da solidão, porque ela não tem solitude, ela não tem prazer. Então ela vai buscar algum tipo de relacionamento e ela vai se perder pela visão, emocionalmente. Porque ela vive no extremo, ou para mais ou para menos. E Deus explica isso aqui em Jó. Ou te repreende pelo temor que tem de ti. A pessoa vai ficar se repreendendo, se privando ou se doando. Ela está o tempo todo querendo entender os próprios sentimentos. Ou tenha contigo em juízo. Ela vai se questionar em juízo. Ela quer entender o próprio sentimento que está regindo essa pessoa. Porventura não é grande a tua malícia? Olha o que Deus está explicando aqui. Porventura não é grande a tua malícia e seus termos, e sem termo as tuas iniquidades? Sem termo, ela não tem limite. Uma pessoa que ela teve esse tipo de problema, ela não vai conseguir ter limite. Então ela tenta agradar, depois ela desagrada totalmente. Ela tenta acertar, depois ela não quer mais nem tentar acertar, porque ela viu que errou. Vai ficar uma pessoa totalmente confundida pela visão e pela emoção, porque ela não entendeu a razão. Entende o que Deus está explicando? Porque sem causa honrastes os teus irmãos, a teus irmãos. E aos nus despojaste as vestes. Não deste ao cansado água de beber, e ao faminto retiveste ao pão. Ele tem ele vai criando um temor dentro dele, porque ele vai tentando, ele faltou nessa pessoa, ela vai se sentir uma necessidade de ser aplaudida. Ela vai sentir uma necessidade de ser bem vista, de ouvir palavras de validação, porque ela teve esses conflitos ainda lá no passado, ou ausência de afeto, ou esse afeto estrangulado. Então você vai perceber pela visão como é o comportamento dessa pessoa. Como é o comportamento de uma pessoa que ela carrega excesso de medo? Você vai perceber que as pessoas conseguem se aproveitar muito dessa pessoa. Ela está sempre se doando, ela está sempre fazendo sacrifícios para tentar agradar. Ela começa assim, quer agradar, quer fazer correto. Mas quando ela vê que ela não é bem reconhecida, ela retrocede repentinamente. Ela muda de repente, porque ela acha que ela está errando mais uma vez. Ela vibra nessa satisfação, nessa ausência ou nesse sentimento criado. Então são pessoas que você vai perceber no decorrer da vida dela que ela é uma pessoa muito fácil de manipular outras pessoas ou de ser manipulada, porque ela vai tentar agradar. É aquela pessoa que, um exemplo, para você perceber como ela é uma pessoa totalmente destemperada emocionalmente. Mesmo essa pessoa sem ter vontade de viajar, quando ela tem esse tipo de problema, se alguém chamar, ela diz, eu vou viajar, não estava nem com vontade de viajar. Mas eu vou porque se eu der um não, a pessoa não vai gostar. Ele está tentando agradar. Essa pessoa que ela tem esses conflitos dentro dela,
ela é uma pessoa totalmente descontrolada pela visão, ao ponto dela fazer sacrifícios para agradar as pessoas e de repente ela não percebe como ela é destemperada e descontrolada, porque ela julga tudo pelo sentimento que ela carrega. Então, pelo exemplo, se ela vê alguém fazendo algo de bom por alguém, ela vai dizer assim: se eu fosse você, eu não fazia isso, fulano. Quando você sofreu, ninguém lhe ajudou. Deixa essa pessoa se lascar. Quem tem pena do coitado fica no lugar dele. Você, quando teve que passar pelos seus conflitos, você passou pelos seus conflitos. Por que você tem que estar agradando as pessoas? Uma hora ele tem esse sentimento, esse comportamento. Quando a pessoa vê você fazendo algo por alguém, ele vai dar essa dentro. Ele é muito justo, ele é muito prudente, ele é muito medroso, tudo ele é muito. Então ele vai dizer sempre ele vai estar do contra. Então ele vai dizer: por que é que você está sempre querendo ajudar as pessoas? Deixa essa pessoa se lascar para lá. Olha, quem vai ajudar o coitado fica no lugar dele. Se ele está passando por isso, porque ele merece. Ele julga tudo no extremo. O julgamento dessa pessoa é sempre no extremo. Em outro momento você vai perceber que essa mesma pessoa, ela vai dizer assim: quando alguém precisar dessa pessoa para cuidar de um parente, para cuidar de alguém que se acidentou, que adoeceu, e a pessoa disser que não pode, ele vai dizer: você nunca pode nada. O julgamento dele é assim, pelo sentimento dele. Você nunca pode nada. O mundo não pode parar um momento, porque você só pensa em você. Você não pode perder uma semana de aula, você não pode pedir o seu patrão para não ir trabalhar uma semana, você não faz nada por ninguém. Ora ele está com um julgamento, ora ele vai ter outro julgamento, porque toda a visão dele é gerada pela emoção. Então é uma pessoa totalmente descompensada. Entende o que Deus está explicando aqui? Que ele não tem, o temor dele, ele é regido pelo temor das iniquidades. Foi o que eu li para você. Quer dizer, outro exemplo para que você entenda. Uma pessoa, ela, como eu disse a você, alguém pede para essa pessoa fazer algo por alguém, né? Me ajude aqui a cuidar da minha mãe que adoeceu. Então, se a pessoa disser que não vai, ele vai dizer isso. Que a pessoa não faz nada por ninguém, não tá nem aí para ninguém. Que o mundo, tudo, o emprego tá em primeiro lugar, o estudo tá em primeiro lugar. Desce o mundo que eu quero parar. A pessoa não para por nada, só pensa em você mesmo. Você só pensa, ele tá julgando sempre pelo sentimento dele. Em outro momento que você perceber, a pessoa ela é muito boa. Ai, não faça isso com esse animal. Não, ele é de dar aquela comida, aquele animal. Ele é de socorrer, ele é de cuidar daquela pessoa que ele quer ou do animal. Um exemplo, ele é muito de cuidar, ele é muito de fazer. Mas em outro momento você vai perceber que se chegar uma pessoa, um pedinte na porta, ele vai dizer assim: tá pedindo esmola porque quer. Tá pedindo esmola porque quer. Porque se eu quiser, eu tenho que trabalhar. Então esse povo dá um de pedinte porque não tem o que fazer. Eu só dou esmola se você vier limpar minha casa. Quer limpar minha casa? Você não quer limpar minha casa. Tá entendendo? Ele tá julgando tudo pelo sentimento. Então, ora ele protege alguém, ora ele maltrata. Ora, ele desfaz totalmente, porque ele não entende que todo julgamento que ele tem foi algo do passado. Foi a ausência de afeto. Foi a falta de validação. Foi ele não ouvir que ele fazia algo proveitoso. Foi ele não ouvir que ele sentia um sentimento bom por alguém. Foi ele se sentir que foi mal aproveitado na vida. Eu fui tão bom para meus pais, eu fiz tanto, mas o meu pai nunca me reconheceu, nunca me validou. Então você vai perceber pela visão, o comportamento dessa pessoa como é distorcido, os valores, os sentidos dele é totalmente no extremo, ou para mais ou para menos. Ele não vai saber julgar nada. E por isso ele vai ficando uma pessoa totalmente descredibilizada. E ele não tá nem aí.
Ele não vai estar nem aí pela descredibilidade que ele passa para as pessoas, porque quem vai convivendo vai vendo. Quer dizer, uma pessoa que socorre um animal, que cuida daquele animal, mas de repente ele está escorraçando e maltratando um pedinte. Porque ele quer dizer que ninguém ajudou ele na vida. Por que é que eu tenho que ajudar? Tá pedindo esmola porque quer. Você quer trabalhar para mim? Você quer vir lavar um prato para mim? Você quer vir limpar a minha casa? Ele está julgando o tempo todo errado. Porque ele não sabe julgar. Porque o sentimento dele é bagunçado, é distorcido. Então, tudo para ele vai ser muito mais difícil para essa pessoa. Ele vai ter dificuldade de convivência no trabalho, de se permanecer no trabalho, de se firmar, de alavancar no cargo. Porque quando ele está num lugar, ele perde o equilíbrio emocional, ele vai agir pelas aparências. O emocional da pessoa fica tão ferido da infância que ele não tem visão do próprio comportamento. Porque o comportamento dele é muito confuso. Entende? Ele é muito impactado de fora para dentro. Então ele vai vivendo picos emocionais. Vai depender do nível de carência afetiva que essa pessoa viveu. Vai depender do nível de carência. Em outro momento, alguém pode pedir algo a essa pessoa e ela fazer sacrifícios. Ela vai ter uma dificuldade de viajar sozinha, ela vai ter uma carência afetiva, ela vai se doar para as pessoas. Quer dizer, por exemplo, tem pessoas que têm um emprego, que está fazendo uma faculdade, mas se alguém adoeceu, ela tranca a faculdade, ela larga o emprego para cuidar daquela pessoa, porque ela tem medo do que as pessoas vão achar dela. Ela não tem filtro. Ela não sabe ver se está certo ou está errado as decisões, porque ela não está tomando decisões por ela, e sim pelo sentimento que corrói dentro dela. Então essa pessoa, ou ela vai ter uma preocupação imensa em desagradar as pessoas, ou ela não vai estar nem aí em desagradar. E ela vai fazer julgamentos e vai tomar decisões erradas, devido a ele carregar esse trauma, essa ausência, essa carência de um afeto estrangulado ou uma ausência de afeto. Tudo que ele fez, o pai nunca elogiou, o pai nunca agradou, o pai nunca deu valor, o pai desfez, o pai maltratou ou alguém sufocou essa pessoa, supercarregou a pessoa. Quer dizer, até na hora da brincadeira, na hora que ele podia aprender ali, a mãe estava jatando a pessoa, injetando na pessoa o sentimento, né? Por que você não penteou o cabelo desse menino direito? Por que você derrubou o menino? Ele foi maltratado e ele agora é confundido em todas as etapas da vida dele. Ele está o tempo todo julgando pela emoção dele e não pela razão. Ele não sabe tomar decisões corretas. Entende? Então você vai perceber que essa pessoa ela vai ter dificuldades para dar um não, ou ela vai dar um não por geral. Ela vai ser aquela pessoa que dá o corte. Ela vai ser aquela pessoa que diz as coisas na cara, que ela não tem pudor de desagradar as pessoas. Entende? Então, alguns, ele parte para esse lado negativo, muito grande. Outros, ele fica querendo ser um poço de bondade para fazer sacrifícios para agradar ou para se pertencer na vida de alguém. Esse vai ser o sentimento dessa pessoa. Ele vai abrir mão dos projetos dele, ele vai fazer sacrifícios pelo outro, mesmo ele sem gostar da pessoa, ele vai estar junto, porque é melhor estar com a pessoa do que sem a pessoa, porque ele está perdido emocionalmente. Ele não sabe tomar decisões, e ele toma decisões pelo medo. Foi o que Deus explicou aqui. Pelo medo, ele vai entrar em juízo. É o que Deus explica aqui. Pelo medo, ele vai ruminar no próprio sentimento. Então, ele tá com medo de desagradar. Quando alguém chama para viajar, eu nem queria ir. Mas se eu não for, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Eu não quero perder a amizade. Eu vou.
Tá entendendo como vai ser o emocional dessa pessoa totalmente desequilibrado? Um dia uma pessoa levou um acidente, quer dizer, a mãe levou um acidente. Aquela mãe só tinha um filho. O filho, ele dá uma desculpa, porque não pode cuidar da mãe por conta do trabalho, porque aquele filho tem um trabalho, aí vai dizer, a minha esposa também não pode cuidar, porque já tem 2 filhos pequenos dentro de casa, e não se dá bem com a minha mãe, então ele vai pedir para alguém cuidar daquela mãe dele. Ele vai pedir a uma irmã, um exemplo. Aquela irmã, ela vai querer cuidar daquela irmã dela, ela vai dizer, eu cuido da minha irmã, porque é minha irmã. Eu sei que o certo era a nora cuidar e o filho. Era o certo. Mas o filho vai dar uma desculpa, porque trabalha, porque viaja, por isso, por aquilo, empurra aquela mulher nas costas da irmã dela. A irmã, mesmo sem achar correto, ela não vai ter coragem. Se ela sofre dessa ausência de afeto, ela vai fazer sacrifícios para cuidar dessa irmã, mesmo ela sabendo que é injusto. Quer dizer, agora eu tenho que sair do emprego, agora eu tenho que fazer um sacrifício, porque o que as pessoas vão achar de mim? Porque o filho não pode cuidar, a nora não pode cuidar, então eu que sou irmã, eu vou ter que cuidar. Então alguém que tem essa ferida, ela vai dizer, isso tá errado. Ninguém pode jogar a mãe na mão da irmã, mas ela não pensa que uma pessoa que ela tem essa carência, esse afeto, todo julgamento que ela tem é por ela. Ela tá julgando por ela porque ela não tem emprego. Então ela faz o sacrifício, porque se ela parar, ela tem trabalho, não emprego. Então é um julgamento muito diferente. Uma pessoa que ela tem trabalho, ela vai parar o trabalho dela, mas daqui a um mês que ela voltar a trabalhar, ela não tem dívidas, ela não tem filho pequeno. Então ela está julgando aquele julgamento por ela. Então o que é que ela vai dizer? Que o filho está errado. Como é que o filho é o único filho que ela tem? Ela pega o filho para não parar de trabalhar. Olha que povo errado. Ele está julgando, todo julgamento é por ele. Ele não sabe julgar. Entende o que Deus explica? Então você percebe que é uma pessoa totalmente desequilibrada na fala. Quer dizer, uma pessoa que ela não tem emprego fixo, ela pode realmente passar um mês sem trabalhar. E cuidando de uma irmã. Não vai ser o mesmo impacto, ela não vai ter prejuízo com isso, ela pode se submeter a isso. Então você percebe que a pessoa ela não tem o julgamento correto, porque ela tem uma construção emocional dentro dela, que ela tentou agradar, ela tentou fazer, ela tentou desfazer, ela ficou uma pessoa totalmente desprovida de sentimento. Então você vai perceber que ele é dessa forma. Ele vai ter essa compreensão. Então Deus explica que uma pessoa que ela é assim, ela vai se prejudicar. Ela não sabe tomar decisões. É por isso que ninguém vai gostar dessa pessoa. Entende? Não sei se você conhece pessoas assim. Ninguém vai gostar porque ora ela tá tomando decisões desequilibradas. Essa pessoa que é assim, ela vai quando ela quiser viajar, ela é de bancar a viagem de alguém só para não ir só. Ela faz aquele sacrifício. Vamos que eu pago tudo para você, mas eu quero que você vá comigo. Mas depois ele vai ver que ele vai achar que foi sugado. Ele mesmo se oferece, mas depois ele vai estar falando daquela pessoa que ele mesmo chamou para viajar. O sentimento e a visão dele, ele não tem visão. Uma pessoa que ela sofre desse afeto estrangulado ou da falta de afeto, ele está oferecendo, ele está provendo, mas depois ele está desfazendo. E você fica sem entender. É uma pessoa sem personalidade? Só pode ser uma pessoa doente? Quer dizer, por quê? Porque ela se perdeu na própria emoção. Então ela está vivendo o quê? Das iniquidades. É isso que Deus está explicando aqui.
E isso é um estudo que eu estou passando para você da psicanálise. Como é o comportamento de uma pessoa que ela tem um afeto estrangulado ou uma ausência de afeto paterna. A pessoa que teve conflitos com o pai, que não foi criada com o pai, que não foi bem vista pelo pai, que foi maltratada pelo pai, que teve uma intriga com o pai, ela vai ter esse comportamento, esse discernimento. Quer dizer, como pode a mesma pessoa que cuida bem de um animal maltratar a própria esposa? É isso que a psicanálise diz. Como pode aquela pessoa ser tão dada ao ponto de se prejudicar? Ao ponto de fazer coisas que nem ela queria fazer? Por quê? Porque ela é movida pelo medo. Entende o que Deus está explicando? Ela é movida, então se ela é movida pelo medo, ela já tentou agradar, ela já tentou mudar, ela está vivendo na carência, no afeto, ela está sendo movida pela falta, ela está buscando de fora para dentro se preencher. Então, como ela vai vendo que as pessoas não têm gratidão, ela vai se moldando, ela vai mudando e ela vai perdendo a razão. Porque a mesma pessoa, olha o julgamento como é dessa pessoa. A mesma pessoa que ela vai ver alguém ajudando, ela vai dizer, não faça isso. Você está dando carne a gato, deixa a pessoa se virar. Você quer ser bom demais pro povo, porque você não conhece quem são as pessoas. Outro momento você vai perceber que ele vai dizer, quando alguém precisar dele, você não tá nem aí para ninguém, rapaz. Será se você não pode deixar de ir para o emprego? Será se você não pode trancar a sua faculdade para cuidar da sua mãe? Será que você não pode fazer um sacrifício? O julgamento dele é totalmente movido pela intenção dele, pelo sentimento dele, porque é como eu estou explicando para você, que cada caso é um caso. Quer dizer, não tem o mesmo peso de uma pessoa que ela é autônoma, parar a vida dela e ela saber que daqui a um mês ela pode recomeçar a vida dela. Ela fazer um sacrifício por uma irmã dela. Não é a mesma coisa de uma pessoa que ela vai ter que perder o emprego, ou perder o marido, ou perder a base financeira totalmente da vida dela, porque alguém não quer perder. Entende como é o julgamento da pessoa? Ela vive sempre no extremo. Por quê? Porque ela não tem o que perder. É exatamente isso que Deus explica aqui nessa leitura de Jó. Quer dizer, se uma pessoa ela é autônoma, se ela não estudou, se ela não tem emprego fixo, ela é autônoma, ela trabalha se quiser. Se alguém precisa dela, ela se doa, porque para ela vai ser um prazer. Então, quando ela vê alguém se negando, para ela isso é o cúmulo, o extremo, porque as pessoas não fazem nada por ninguém. Então, por ela ser tão desagradável com as palavras, ela vai perder a credibilidade, o respeito, o afeto, porque ela está sendo movida um afeto estrangulado, ou uma ausência de afeto. Tudo que ela faz, ela está tirando diagnóstico tudo por ela. Tudo pelo sentimento dela, porque não pode uma pessoa ser tão descabida assim emocionalmente. Uma pessoa ser tão boa para um animal e de repente maltratar um pedinte. Despejar uma raiva naquele pedinte. Então é uma pessoa doente. E que doença é essa? A doença que é provida de um sentimento gerado lá da infância. E ele não tem visão da própria visão, do próprio comportamento. Ele está dando razão a um sentimento que, ora, ele é uma pessoa excelente, muito boa, caridosa, ora, ele está maltratando a própria pessoa que ele devia tratar bem. Então, quem convive diz, meu Deus, que tipo de pessoa é essa que eu estou lidando? Porque é uma pessoa que não buscou cura interior, buscou apenas uma religião. Então Deus diz que ele é prudente apenas para si mesmo. Eu vou ler de novo para que você entenda. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Se ele não tem proveito a Deus, se ele não tem amor, ele não tem como dar amor. Preste atenção para você ver bem essa leitura aqui. Ele não tem amor, então ele vai buscar um amor. Então ele vai se doar. Então ele vai fazer sacrifícios.
e ele vai se perder. Antes, a si mesmo, o prudente será proveitoso. O sentimento dele só vai servir para ele. É por isso que quem convive vai ficar sem entender o comportamento dele. Ou tem todo poderoso prazer em que tu seja justo, ou algum lucro em que tu faças perfeito os teus caminhos. Ele vai tentar ser perfeito. Ele vai tentar só por um tempo. Depois você vai perceber a mudança radical que essa pessoa vai carregar. Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo. De tanto ele tentar, ele vai mudar. Entende? Por isso você vai ver que essa pessoa que carrega isso, se alguém pedir, ela vai fazer sacrifícios. Porque ela tem medo de desagradar as pessoas. Então, aquela que não tem emprego, for autônoma, tem emprego, não tem trabalho. Tem trabalho, não tem emprego. Então, ela pode muito bem deixar de trabalhar. Ela pode fazer um sacrifício por alguém, dependendo do alguém, né? Então, quando ele vê alguém dando não, ele está julgando por ele. Porque eu faço. Quer dizer, se aquela pessoa está numa faculdade, num emprego, numa coisa mais séria, ela nem faz e nem tem dever de fazer. Então, ela vai dar um não. Aquela pessoa que é doente emocional, que ela não consegue se pôr no lugar do outro, ela é radical. Por isso, ela vai ser totalmente desprovida de satisfação, de razão. E aí, ela vai perder a comunicação familiar. Entende? Porventura não é grande em ti a malícia. Vai entojando a malícia dentro dessa pessoa. Ela vai fazendo as coisas apenas pelo interesse próprio. Ela vai fazendo as coisas apenas para se agradar ou com medo de desagradar as pessoas. Com medo que quando ela precisar da pessoa e a pessoa não me servir, tá entendendo? Ela não tá agindo por razão. É isso que Deus está explicando. E sem termos as tuas iniquidades. As iniquidades é o desejo da carne, é o sentimento, é as emoções. Então, quem não busca conhecimento, ele vai vivendo sem razão, buscando uma razão. Então, você vai perceber que ora a pessoa paga para alguém viajar com ela, oferece a carona, ora ela tá falando. Ela quem ofereceu a carona depois está falando mal da pessoa. Ela está oferecendo medicamento à pessoa, exame à pessoa, depois está falando mal daquela pessoa. Como eu já vi pessoas assim. Eu via que a pessoa era ela que oferecia, depois ela estava falando mal das pessoas, que ela mesma oferecia. Ele vai ter esse comportamento. Tudo pela carência e pelo afeto. Porque sem causa penhoraste a teu irmão, e aos nus despojaste as vestes, não deste ao cansado água de beber, e ao faminto restiveste o pão. Você entendeu? O que Deus estava ensinando a Jó? Por quê? Porque Jó conviveu com isso na pele. O julgamento das pessoas, a mudança que tinha as pessoas pelo interesse da razão e da visão. Deus explicou isso. Como eram as pessoas que carregavam o medo em excesso. Que ela diz que faz por alguém, mas você percebe? É quando aquela pessoa muda. Mudou o valor, perdeu, os outros vão mudar o interesse por ela. Os outros vão desfazer dela. Porque só tratava bem com um interesse, com uma vantagem. O malicioso, ele é assim. Ele trata bem, onde ele vê um benefício e uma vantagem. Por isso ele é malicioso. Por isso Deus ensinou isso a Jó. E Jó aprendeu uma coisa lá do começo do mundo. O que era o interesse próprio. O que era as pessoas que fingiam ser boas para as outras. Porque ela não tem sentimentos bons. Quer dizer, hoje já é comprovado pela psicanálise. Uma pessoa que ela sofre de carência, ela não teve, ou se ela teve um afeto estrangulado, alguém sugou, alguém maltratou, alguém judiou. A criança ainda era criança, teve que cuidar de outras crianças, teve que suprir financeiramente uma casa, e ainda foi xingada,
maltratada, não foi elogiada. O pai, muito bem, parabéns pelo que você fez. Ele não teve visão que ele fazia alguma coisa boa na vida. Como essa pessoa vai prestar no mundo? Então, ele vai tentando prestar. A partir do momento que ele vai tentando prestar, que ele vai vendo que as pessoas não dão aquele valor que ele precisa, aquela validação, aquele aplauso, aquela mensagem de parabéns pelo seu ensino, ele muda. Porque ninguém está dando valor mesmo. Olha, se eu fosse doente emocional, já tinha parado de gravar conteúdo. Porque tem mais de 2 anos que eu gravo. Tem conteúdo meu que não tem um comentário, um like. Quer dizer, se eu não soubesse o que eu estou fazendo, eu já tinha desistido. Entende o que Deus está explicando? Se ele está fazendo pelo reconhecimento das pessoas, ele vai mudar. Porque ele vai ver que as pessoas não têm gratidão, que as pessoas são ingratas, são injustas, elas não buscam conhecimento da razão do que ela está vendo. Ela está julgando pela aparência, ela está sendo movida. Então, quem é movido assim, ele é desmotivado. Ele vai adoecendo, ele vai se perdendo. E aí os conflitos vai sendo gerado. E quem é realmente mais doente, que sofreu, essa pessoa ela vai ter problema de evoluir na área da profissão. Ela vai ter problema de ter convívio com os irmãos. Ela vai ter problema. Porque ele acha que nada vale mais a pena. E ele sente, o sentimento dele tá ali, aquela carência, aquilo remoendo, ele não aguenta ver. Qualquer coisa ele tá dizendo que as pessoas são falsas, são mentirosas. Ele tá o tempo todo julgando, ele tá o tempo todo no negativo, porque ele vive desse trauma, desses traumas, dessas carências. Entende como é real? Você entende por que é que eu estou me dedicando a aprender a psicanálise? Porque todo o estudo da psicanálise, ele bate com a Bíblia, para aqueles que creem na Bíblia. Para aqueles que é cristão, que busca o conhecimento do mundo espiritual, do que é o espírito dentro de um corpo, a razão, o comportamento, o sentimento humano, como foi gerado. Então, esse estudo, ele explica o comportamento da pessoa. Esse tipo de... Então, quem não busca, ele vai dar razão ao comportamento. E ele vai se perdendo, porque quem vai convivendo, vai vendo. Quer dizer, a mesma pessoa que cuida bem de um animal, que faz até uma caravana, um exército de pessoas que amam os animais, ela maltrata um pedinte, ela nega uma bolsa de plástico, ela nega a comida. Vá trabalhar se você quiser comer, só pode ser doente. Entende como é? Que a motivação do coração dele vai ser pela razão dele, pelo sentimento dele. Ele não tem equilíbrio. Entende o que Deus está explicando? Então não sei se você conhece pessoas assim, que são doentes, desprovidas. Quer dizer, ela oferece, mas depois ela desfaz daquela pessoa. Ela que ofereceu. Mas depois ela está maltratando. Ela que fez o plano, mas depois ela está desfazendo. Ela está desmotivando. A mesma pessoa que diz que você tem que deixar, cada um tem que aprender. Quando você foi aprender, ninguém teve pena de você. E agora você está dizendo que você sabe? Vai ganhar quanto com isso? A mesma pessoa, depois ela está dizendo, rapaz, você não faz nada por ninguém. Você não deixa nada por ninguém. É a mesma. É a mesma. E aí você vai dizer, meu Deus, nunca a pessoa está agradada? Eu nunca sou bom para essa pessoa. Por quê? Porque ela nunca foi bom. Entende? Ela está vivendo pelo sentimento que ela carrega. Pela frustração, dos traumas, pela ausência, pelo pai ter sempre ter preferido um filho dentro de casa. Ele está vivendo pela razão dele. E ele não sabe que ele vai cometer erros, que as pessoas vão olhar para ele como ele olha para o pai dele, se ele continuar com esse comportamento. Se ele não buscar essa remissão, se ele não crê em Deus, mas não crê em Jesus, crê em Deus, mas não crê na Bíblia, crê na ciência, mas não crê na Bíblia, crê nele, mas não crê no que ele está vendo, ele vai viver sem entender. Ele é confundido pela visão.
É isso que Deus explica aqui. Ele é movido-se em si mesmo, porque ele não tem mais sentimentos bons. Em outro conteúdo eu vou explicar para você como é que você percebe que a barreira que a pessoa tem de pensar no próximo. Depois eu vou contar um caso para você em outro conteúdo para que você entenda que é muito real. Mesmo sendo seu filho, sendo sua esposa, seu marido, se você carrega traumas e feridas e muito medo, você pensa que está pensando no outro, mas você não está pensando. Você está preso no próprio sentimento e no próprio pensamento. E você não sabe. É algo que está no inconsciente da pessoa. Ela não sabe que ela é assim. Entende? Por isso a Bíblia chama de primeira morte. É uma pessoa que é morta. Ela tem pé, mas não anda, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Porque ela acha que vê, mas ela vê por ela. Pelo sentimento dela. Entende o que Deus está explicando? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Em outro conteúdo eu vou fazer essa explicação mais profunda para que você entenda. E até o próximo vídeo.